Olha, essa é uma história sobre poder, política e uma promessa quebrada bem no coração do empreendedorismo brasileiro. É a história de como uma instituição que era crucial para os pequenos negócios foi salva e de como as pessoas que salvaram essa instituição foram traídas logo em seguida. Vamos juntos desvendar os bastidores dessa disputa. E é importante deixar bem claro desde o começo. Toda essa análise detalhada que a gente vai fazer aqui foi construída a partir da leitura do texto Sebrae x Sebrae, que está no livro Prosperidade Reprimida, do autor Pedro Cascais Filho. Ou seja, a gente está trazendo os fatos exatamente como ele registrou. Então, vamos voltar no tempo. Imagina o cenário. Finalzinho dos anos 80. O clima era de muita, mas muita tensão. Uma instituição fundamental para os pequenos negócios no Brasil estava literalmente à beira do abismo. E foi bem no meio dessa crise toda que surgiu uma promessa de transformação total. Para a gente entender essa história, a gente tem que começar pelo caos. E o ponto de partida é um sistema que estava prestes a entrar em colapso. O Sebrae, que era a instituição original, se encontrava numa situação desesperadora. O Sebrae estava, usando as palavras da época, enfrentando um colapso. Não tinha dinheiro entrando de forma estável e a sua sobrevivência dependia, na prática, de uma votação no Congresso. A diretoria, com Carlos Augusto Guimarães Baião à frente, sabia de uma coisa. A CONAMP, que é a Confederação Nacional das Microempresas, era uma crítica ferrenha do trabalho deles. Mas eles sabiam de algo ainda mais importante. A CONAMP tinha um poder imenso de mobilização política. E era disso que eles precisavam. E foi aí, com o sistema inteiro em risco, que a direção do Sebrae fez uma proposta bem tentadora para a CONAMP. Algo que parecia ser a solução perfeita, sabe? O tão sonhado recomeço para todo mundo. E a promessa, olha, era daquelas de encher os olhos. Não era um ajuste pequeno, não. A ideia era mudar tudo. O nome ia mudar de Sebrae, que tinha foco em pequena e média empresa, para Sebrae, com um foco renovado em micro e pequena. Prometeram uma receita fixa, garantida, e o ponto principal, uma parceria prioritária com a CONAMP. A filosofia inteira da instituição seria outra. Bom, diante de uma oferta tão transformadora, a diretoria da CONAMP pensou bem e decidiu que valia a pena acreditar. Eles viram ali, talvez, a única chance de finalmente construir o sistema de apoio que eles sempre sonharam. A decisão foi tomada. Eles iam usar toda a sua influência para salvar o sistema. Só que no mundo da política, promessas podem ser armadilhas, né? E um aviso muito importante veio de um aliado, jogando uma sombra de dúvida em cima de todo esse acordo. E esse momento aqui é decisivo na história. O senador Mansueto de Lavor, que era um grande defensor da causa, foi direto ao ponto. Ele chegou na liderança da CONAMPEC e alertou: cuidado, o Sebrae não tem um compromisso real com vocês. Ele acreditava que assim que o sistema fosse salvo, tudo voltaria a ser como antes e que a CONAMPEC estava só sendo usada para conseguir os votos no Congresso. Agora, a gente precisa entender a pressão gigantesca que a CONAMP estava sofrendo. Não era uma empresa grande, era um movimento de voluntários, com diretores que muitas vezes tiravam dinheiro do próprio bolso para viajar para Brasília e lutar pela causa. Eles estavam cansados, exaustos. Recusar ajuda significava arriscar o fim do único sistema de apoio que existia. E aceitar? Bom, era correr o risco de fazer papel de bobo, como o senador tinha avisado. A questão que ficou no ar foi essa: qual era o maior risco? Confiar na promessa de antigos adversários ou abandonar a luta e talvez perder tudo por excesso de desconfiança? No final das contas, o lado prático falou mais alto. A CONAMP decidiu apostar na promessa e foi lá convencer seus aliados no Congresso a votar para manter o sistema de pé. Uma decisão que iria ser lá o destino deles. Então, o que aconteceu logo depois foi uma das jogadas políticas mais rápidas e brutais dessa história. A promessa se desfez no ar quase que instantaneamente. A velocidade com que tudo aconteceu é o que mais choca. Preste atenção na sequência. Primeiro, a CONAMPEC entrega os votos. Dia 9 de outubro de 1990, o decreto que cria o Sebrae é publicado. E aí, no dia seguinte, literalmente no dia seguinte, a nova cúpula se reúne com os gigantes da indústria e do comércio. A CONAMPEC, que foi a peça-chave para tudo aquilo acontecer, nem foi convidada para a conversa. E o mais cruel, de acordo com o livro, foi o silêncio que se seguiu. Os dirigentes do novo Sebrae nem sequer ligaram para a CONAMP para agradecer. O movimento que salvou o sistema foi simplesmente descartado. E essa exclusão foi oficializada na nova estrutura de poder.
O decreto presidencial nomeou um conselho deliberativo com 13 membros, representando a iniciativa privada e o governo. E, exatamente como o senador Mansueto previu, a Conamemp não estava lá. Não ganhou nenhuma cadeira na mesa que ela mesma ajudou a construir. Mas, se você acha que a história termina aqui com uma traição, está enganado. Pelo contrário, essa rasteira foi o que deu o impulso para algo novo, mais forte e totalmente independente. Aquele episódio serviu como uma lição duríssima, mas fundamental. A Conamp continuou na luta e, em 1991, uma nova diretoria assumiu. Essa experiência toda forjou uma nova garra, uma determinação por uma representação que fosse de verdade independente. E foi esse esforço que, mais tarde, deu origem à Simpevi, que hoje a gente conhece como AMP. Da traição, nasceu a resiliência. Essa jornada de luta e renascimento que acabou levando à criação da Simpevi e da AMP é uma história fascinante por si só. Para conhecer todos os detalhes dessa trajetória, a fonte completa está lá em empreendedorismoempauta.com.br. O que essa história mostra para a gente? Mostra que as instituições que hoje parecem tão sólidas, muitas vezes foram criadas no meio de batalhas políticas intensas. Mostra que o poder de mobilização é super valioso, mas a força de verdade de um movimento está na sua independência. Para que mais gente conheça esse capítulo fundamental da luta pelos pequenos negócios, compartilhe essa análise. E fica o convite para ouvir nossos outros materiais e explorar mais a fundo a história da criação desse movimento que deu origem à Simpevim, hoje AMP. Fica a pergunta no ar. Quantas outras instituições ao nosso redor também nasceram de promessas quebradas? Até a próxima!